paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria estarmos juntos aqui, cultuando ao Senhor presencialmente. E que alegria também estar cultuando ao Senhor com os irmãos que estão participando pela internet. Quero dizer para os irmãos que não é à toa que nós estamos aqui. Não é por acaso que você está assistindo também pela internet. Mas o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Todos acharam? Podemos ler? Então vamos ler. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada já daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Pai, nós nesta hora entregamos as nossas vidas a Ti. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra é viva. Por isso, Senhor, atua com a Tua palavra nos nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito encontre liberdade, Senhor, para operar nos nossos corações a restauração, o renovo, ó Deus, e tudo aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos já pelo que Tu has de fazer em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Irmãos, Jesus tinha vindo de Gadara, onde ele havia expulsado os demônios de um homem que estava tremendamente possesso por uma legião, né? E atravessando o mar, chegando à praia, ele é abordado por um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo. E o chefe da sinagoga, ele era mais do que um líder religioso, ele era um líder político também. Então ele é uma pessoa extremamente influente no meio do povo judeu. Ele era uma pessoa extremamente respeitada. E Jairo sabia quem era Jesus. Sabia, primeiro, porque a fama de Jesus já percorria por todas aquelas cidades. E segundo, porque Jesus havia curado um homem dentro da sinagoga onde Jairo ensinava. Então, quando a sua filhinha de 12 anos adoeceu, ele sabia exatamente a quem procurar. Ele sabia exatamente quem tinha poder para tirar a filha dele daquele leito de morte. E por isso Jairo vai atrás de Jesus. E Jesus, como sempre, né, não pode ver um coração quebrantado, um coração humilde, reconhecendo o seu poder, que ele logo vai ajudar. Então Jesus se põe a caminho do milagre de Jairo, que seria a cura da sua filhinha. Só que a Bíblia conta que havia uma multidão que estava seguindo a Jesus a caminho desse milagre. E multidões não eram novidade. Onde Jesus estava, tinha uma multidão. A multidão gosta do show, a multidão está interessada em cura. Então, por N motivos, aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Só que nessa situação, ainda tinha um agravante, porque aquela multidão estimava também o pai da menina. Então você imagina quanta gente que não tinha ali.
Era muita gente. E a Bíblia diz que eles estavam apertando Jesus, espremendo Jesus. E nesse caminho surge a história de uma mulher. Uma mulher que há 12 anos sofria de um mal terrível, uma hemorragia, um sangramento que não passava. A gente não sabe se o que ela tinha era um tumor, se era uma doença crônica. O que a gente sabe é que há 12 anos ela sofria desse mal. E reparem que Jesus, quando fala com ela, ele não trata o que ela tinha como uma enfermidade simplesmente. Ele trata como um mal. Ele diz lá no final do texto que lemos, ser curada desse teu mal. Ou seja, o que ela tinha não era apenas uma doença no seu corpo. Ela tinha uma doença na sua alma. A Bíblia diz em Provérbios 13:12 que a esperança adiada desfalece o coração. E ela estava há 12 anos sofrendo daquele mal. Imagina, não era um diagnóstico simples. Ela estava perdendo vida, então a consequência dela seria a morte. Não são 12 dias que ela estava ouvindo isso, não são 12 meses, são 12 anos. Então você imagina como a alma estava, né? E como se não bastasse o contexto biológico da sua dor, né, do seu sangramento, ainda havia um contexto social pesadíssimo. Em Israel havia uma lei mosaica que falava a respeito da menstruação e do sangramento. Se os irmãos quiserem abrir, é importante a gente ler para a gente entender como essa mulher se sentia. Levítico 15, a partir do versículo 19. Se os irmãos quiserem ler, eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Levítico 15, versículo 19, diz assim: Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que ela se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver se assentado, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver com ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, parece que está falando dessa mulher, ou qualquer que tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Lendo esse texto, meus irmãos, a gente percebe que essa mulher era vista como uma pessoa imunda. Tudo que ela tocasse, a pessoa que ela tocasse, um objeto, se ela se sentasse, tudo ficaria imunda. E algo, ou uma pessoa ou alguma coisa imunda, é algo que não dá para ser tolerado. Se os irmãos tiverem que entrar num ambiente que esteja imundo, você não vai ficar ali. Uma roupa imunda, você não veste. Um sapato imundo, você não veste. Então imagina uma pessoa sendo considerada imunda. Ela vivia segregada da sociedade. Certamente ela foi privada das suas relações familiares. Não teve amigos. Se ela fosse casada, há 12 anos ela não tinha o carinho do seu marido. Se ela não fosse casada, também não teria essa esperança de poder se casar. Então imagina a dor dessa mulher. Se eu chego para os irmãos aqui, o pastor, você vai ficar 12 anos sem pregar. Você vai ficar 12 anos sem tocar no teu instrumento. Você vai ficar 12 anos sem participar de um culto. Ou então 12 anos sem abraçar o teu filho. É muita dor. Imagina a alma dessa mulher. A alma dela estava sangrando mesmo. Estava dilacerada. E ela ainda podia ser apedrejada se ela fosse descoberta ali no meio daquela multidão. Porque ela não podia estar ali. Então imagina o medo, a vergonha e a rejeição que essa mulher experimentava. É muito sofrimento. E a Bíblia diz que ela buscou toda a medicina disponível. Mas ao invés de melhorar, ela só piorou.
Ela piorou e ainda empobreceu, porque ela gastou tudo que tinha. Ou seja, a gente está falando não só de um corpo que sangra, mas de uma alma que sangra, de uma vida que sangra. E talvez você esteja se perguntando, né? O que eu tenho a ver com a vida dessa mulher? Por que eu estou ouvindo isso nessa noite? Porque muitas vezes nós somos como essa mulher. Nós sangramos. Meu irmão, eu não sei se o teu sangramento é uma depressão, é uma ansiedade. Às vezes você está pensando, há quanto tempo eu sofro de uma tristeza profunda, que não tem nada que tire? Há quanto tempo você planeja fazer alguma coisa, mas por ter um sangramento dentro de você, você não consegue ir adiante? Você acaba desistindo no meio do caminho? Quantas vezes você disse que ia em algum lugar, mas não foi, porque a sua vida é uma vida que sangra? Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é o teu sofrimento, mas existe solução. Deus está aqui para mostrar para a gente que tem situações na nossa vida que só o Senhor Jesus pode resolver. Tem situações na nossa vida que só tocando em Jesus para ser restaurado. E nós queremos aprender hoje com a história dessa mulher. A primeira coisa que a gente aprende é que existem sangramentos na nossa vida que estratégias humanas não bastam. Essa mulher havia passado na mão de vários médicos. E quando a gente coloca a nossa fé no lugar errado, a gente acaba saindo frustrado, empobrecido. Nós precisamos hoje abrir mão das estratégias humanas que estão nos fazendo perder tempo. É hora da gente abrir mão das estratégias humanas, colocar o nosso joelho no chão e reconhecer que só Jesus pode resolver o nosso problema. A gente está falando de uma hemorragia. Você precisa de um milagre, senão você vai morrer. Tem momentos que estratégias humanas não bastam. E vamos focar agora no nosso milagre. Como que o milagre começa? A Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus. Ela não ouviu falar, ela vinha ouvindo falar de Jesus. Quando essa mulher ouviu que tinha alguém poderoso que poderia curar a sua vida, a sua alma, o coração dela começou a se encher de fé. E para ela, né, ouvindo falar de Jesus, quem era Jesus? Quem é Jesus? Em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, quando ela ouviu falar aquilo, o coração dela se encheu de fé. Em Romanos 10,17 também diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que será que essa mulher ouviu? O que ela ouviu? Ela ouviu a fama de um homem que curou leprosos, que curou aleijados, que fez pessoas voltarem à vida. Um homem que por onde passou fez milagres. E o que nós temos hoje para aprender logo de imediato é que nós temos que ouvir mais a respeito do nosso Jesus. Meu irmão, ouça louvores que falem de Jesus, ouça mensagens que falem de Jesus, converse sobre Jesus e o seu coração também vai se encher de fé como a dessa mulher. Talvez você esteja aí assistindo na internet ou aqui também presencialmente, pensando, quantas vezes eu já não ouvi isso? Eu já ouvi tantas vezes, tantas pregações. Eu oro, nada acontece. Eu queria que os irmãos pensassem de uma forma bem simplificada. Imaginem que tivesse uma linha aqui na minha frente, né? Uma linha, vou chegar para cá. Uma linha aqui na minha frente. À frente da linha, salvação. Atrás da linha, rejeição. Você chega para a pessoa e fala, olha, Jesus morreu pelos seus pecados e se você crê que ele é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Se a pessoa disser, eu creio, o que acontece com ela? Cruza a linha. Se ela falar, não tenho certeza, o que vai acontecer? Atrás da linha. E a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí a pessoa diz assim,
mas será que ele vai curar a minha enfermidade? O que vai acontecer com ela? Atrás da linha. Mas se ela disser assim, eu creio, é para mim, ela cruza a linha. E Jesus tem esse milagre para as nossas vidas hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você crê, ele é poderoso para cumprir essa palavra na tua vida. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, também é começar a andar no meio da multidão certa. Existem muitas multidões por aí. Existem muitos que se dizem messias por aí. E a gente sabe que, assim, a palavra multidão, geralmente, a gente entende num sentido pejorativo. Porque na multidão tem os curiosos, na multidão tem os interesseiros. Mas ainda que existam pessoas assim na multidão, essa multidão era a multidão certa, porque essa multidão estava seguindo a Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que estar junto dos nossos irmãos, no meio dos discípulos, no meio dos seguidores de Jesus Cristo. Os cultos aos domingos são uma bênção, é maravilhoso participar. E os cultos de quarta-feira também são. Meu irmão, se envolva na vida da igreja. Fique junto dos seus irmãos. Quando a gente vem, quando a gente se envolve, a gente consegue olhar no olho do outro, a gente consegue sentir a necessidade do outro, compartilhar experiências. Então, vamos nos envolver com a vida da igreja. Vem para o meio. Quando essa mulher, ela entra na multidão, a multidão estava indo para onde? Aonde Jesus estava indo com essa multidão? Para a casa de Jairo. Então veja, essa mulher, ela entra no meio de uma multidão que estava a caminho do milagre de outro. Sabe o que isso mostra pra gente? Que enquanto você segue Jesus, enquanto você ora pelo seu irmão, Jesus cura você. Enquanto você segue Jesus, enquanto você ora pelo seu irmão, de repente o seu milagre vem no meio. Glória a Jesus. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão sobre quem Jesus é. Você precisa tomar uma decisão sobre quem Jesus é. Essa mulher, ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus transformou água em vinho, que havia ressuscitado pessoas, que havia curado. Então ela poderia ter abordado Jesus como um curandeiro. Mas ela não aborda Jesus como um curandeiro. Ela poderia abordar Jesus como um profeta. Afinal, Jesus falava dos segredos dos corações das pessoas. Mas ela não aborda Jesus como um profeta. Ela não aborda Jesus como mais uma das suas estratégias humanas. Ela toma uma decisão sobre quem Jesus é. E olha o que ela fala no versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que essa mulher viu que às vezes a gente não vê? O que ela viu? Existia uma profecia, existia uma promessa sobre a vinda do Messias. E todos os judeus esperavam o Messias, né? A gente pode até abrir em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Esse texto, meus irmãos, é um texto messiânico. Quem não abrir, de qualquer forma, eu vou ler aqui. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Prestem atenção, diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. O que você talvez não saiba é que essa palavra asas, no hebraico, é kanaf. E essa palavra não tem nada a ver com asas. Essa palavra significa borda das vestes. Essa mulher não viu em Jesus apenas uma possibilidade de cura. Ela viu nele o Messias encarnado. O Messias tão esperado. Ela viu o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que não curava só o corpo, mas também a alma. Você precisa tomar uma decisão sobre quem Jesus é. Porque foi essa decisão que gerou o milagre na vida daquela mulher. Um outro texto em que essa palavra também ocorre é no Salmo 91. Muitas das casas agora estão abertas nesse salmo.
No versículo 4 diz assim: debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Mais uma vez a palavra canaf. Ou seja, é Deus que te coloca debaixo do seu manto e te protege. É em Jesus que você está seguro. Foi essa a revelação que essa mulher teve. Ela viu o filho de Davi. Ela viu o rei tão esperado. E você precisa ver Jesus também nessa noite como seu rei tão esperado, o seu salvador. Aquele que cura não só o corpo, mas a alma. E ela diz assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Meu irmão, o milagre dependia mais dela do que de Jesus. A parte de Jesus já estava garantida. Ela sabia que ele tinha poder de curar, mas ela precisava acreditar. Meu irmão, às vezes, você vai ter dificuldade, você vai ouvir muita gente falando o contrário. Olha, tá morrendo 2.000 por dia. Ih, casamento, separou. Às vezes você vai ouvir só coisas assim. Pare de ouvir. Ouça aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia diz, né? A multidão estava apertando Jesus. E aquela mulher, ela poderia ser apedrejada se ela fosse descoberta ali. Você acha que foi fácil para ela tocar em Jesus? Eu consigo imaginar aquele monte de gente e ela se esticando para encostar nas suas vestes. Isso mostra pra gente que colocar nossa fé em ação muitas vezes vai exigir muito mais do que a gente imagina. O quanto que você está disposto, meu irmão, a colocar a sua fé em ação? Com que expectativa você tem vindo aos cultos? Jesus está chamando a gente nessa noite para aprender com essa mulher a crescer em fé. Aprender a tocar em Jesus. Essa mulher, ela toca em Jesus desse jeito tão especial. E Jesus quer saber quem é essa pessoa, né? Então ele vira e pergunta: quem me tocou? E ela, morrendo de medo, tremendo, ela diz que ela havia sido curada do seu corpo, que o seu corpo tinha parado de sangrar, que a sua alma tinha parado de sangrar. E Jesus vira para ela, pela primeira vez no Novo Testamento, ele usa essa palavra. Ele diz: filha, minha filha. E ali ele cura aquela alma que estava dilacerada pelo abandono, pela rejeição. Jesus está olhando para você hoje aqui, que precisa ouvir essa palavra. Filha, filho. E sabe por que Jesus pôde curar, parar o sangramento daquela mulher? Porque lá na frente, ele queria sangrar no lugar dela. Sabe por que ele pôde dizer: vai em paz, ser curada do teu mal? Porque ele ia levar sobre si todas as enfermidades, todo o sofrimento, toda a rejeição, ele iria levar até aquela cruz. E hoje eu creio, nessa noite, que o Espírito Santo vai libertar pessoas aqui, vai curar pessoas, vai restaurar pessoas. E você não vai sair daqui nessa noite com outro pensamento que não seja: eu reconheço que encontrei aquele que nas suas asas traz a cura. E por isso eu não sangro mais. Glória a Jesus.